Olá e bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente tem em mãos uma série de comentários e análises sobre uma passagem de apenas 5 versículos, mas com uma profundidade assim imensa. João, capítulo 17, do versículo 1 ao 5. E nosso objetivo aqui é mergulhar no que as fontes dizem sobre essa que é uma das orações mais íntimas e reveladoras já registradas. Exatamente, e é fundamental a gente entender que não se trata de uma oração qualquer, né? Este é o início do que os estudiosos chamam de oração sacerdotal de Jesus. É um momento de transição onde ele, como um sumo sacerdote, se apresenta diante do Pai, intercedendo não só por si mesmo, mas, como a gente vai ver depois, por seus discípulos e por toda a igreja. E tem um paradoxo fascinante aqui que eu acho que vai guiar a nossa conversa. Jesus está a momentos da sua prisão, da sua crucificação, que é o ponto mais baixo de humilhação que a gente pode imaginar. No entanto, a palavra que domina essa oração é glória. Como é que a humilhação pode ser o caminho para a glória? É esse mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. Para começar, vamos ouvir o texto. João 17, de 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ok. Para a gente conseguir entender esse paradoxo, a gente precisa primeiro se situar. Onde exatamente Jesus está quando ele faz essa oração? Qual é o clima, o ambiente? Olha, o cenário é de uma tensão e uma solenidade enormes. Os comentários, como o histórico-cultural e o de D.A. Carson, são muito claros quanto a isso. Essa oração acontece logo depois do que a gente conhece como o discurso do cenáculo, aquela longa conversa de despedida com os discípulos, que vai dos capítulos 14 a 16. Eles acabaram de celebrar a última Páscoa e a oração acontece assim imediatamente antes deles irem para o Getsemane, onde Jesus vai ser preso. É literalmente a calmaria antes da tempestade, né? As fontes apontam que essas sessões finais em João funcionam como um testamento, as últimas palavras do Mestre. E ele começa dizendo: Pai, é chegada a hora. Durante todo o Evangelho de João, Jesus vinha dizendo, que a sua hora ainda não era chegada. Era um jeito de dizer que os eventos estavam se desenrolando segundo um cronograma divino, não humano. E agora, ele mesmo anuncia o clímax. Essa hora é um momento soberanamente determinado desde a eternidade para o propósito central da sua vinda: a cruz, a ressurreição e a ascensão. E o fascinante é que, na perspectiva de João, essa hora não é vista como uma tragédia, mas sim como um momento da glorificação. Isso já nos leva direto para o coração daquele paradoxo que a gente falou no início. Ele diz que a hora chegou e, na mesma frase, ele pede por glória. Geralmente, a gente não associa o momento da morte com glória, né? Como é que as fontes explicam essa conexão que parece tão contraintuitiva? Como funciona essa glorificação mútua que ele pede? É aqui que a teologia das fontes se aprofunda bastante. A glorificação é apresentada como uma via de mão dupla, sabe? Um ciclo perfeito de honra entre o Pai e o Filho. Primeiro, vamos olhar para a glorificação do Filho pelo Pai. Comentaristas como Carson, por exemplo, apontam que isso acontece de forma definitiva na ressurreição e na ascensão. Esses eventos são a validação pública do Pai. É como se o Pai dissesse para o universo: este é o meu Filho, e a obra dele foi perfeita e aceita. Depois da humilhação da cruz, vem a exaltação. Certo. Essa é a parte que talvez seja mais fácil da gente entender. A glória que vem depois da cruz. Mas e a outra direção? Como que o Filho glorifica o Pai na cruz? Essa é a parte mais radical da teologia de João. O Filho glorifica o Pai ao completar a obra que o Pai lhe confiou. E essa obra, segundo os materiais, é consumada na sua obediência perfeita.
Uma obediência que vai até as últimas consequências, até a morte na cruz. A cruz, que no Império Romano era o símbolo máximo de vergonha, de derrota, ela é ressignificada. Ela se torna o palco onde o caráter de Deus é revelado de forma suprema. Ali, a glória de Deus brilha através do seu amor, da sua justiça, da sua santidade. A obediência do Filho exibe a perfeição do Pai. E o versículo 5? Ele adiciona uma camada ainda mais vertiginosa a isso. Jesus pede para ser glorificado com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso é uma afirmação de alcance cósmico. Sem dúvida. É um dos textos fundamentais para a gente entender a divindade e a pré-existência de Cristo. Comentaristas como Macdono de Lopes destacam que Jesus não está pedindo uma glória nova, uma recompensa. Ele está pedindo a restauração da glória que ele, como Filho eterno, já compartilhava com o Pai na eternidade, antes da criação. Isso aponta diretamente para a natureza divina dele. Na encarnação, ele voluntariamente se esvaziou, como Paulo diz em Filipenses, e agora, com a missão quase consumada, ele pede para retornar a esse estado. Espera um pouco, isso é muito profundo. Deixa eu ver se eu entendi. Então, segundo as fontes, ele não está pedindo, uma promoção? Não, de forma alguma. Ele está pedindo de volta o status original, por assim dizer, mas agora retornando não apenas como o Filho eterno, mas como Deus homem, o Redentor que leva consigo a humanidade redimida. É essa a ideia. Exatamente essa a beleza da interpretação. Ele não volta como era antes, no sentido de que a encarnação não é desfeita. Ele volta glorificado como o Salvador. O cabeça de uma nova humanidade, a glória restaurada agora inclui a sua obra redentora. E é interessante que, no meio dessa conversa toda sobre glória, sobre missão, Jesus parece que faz uma pausa para definir um conceito central, E a vida eterna é esta. E a definição que ele dá no versículo 3 é, para muitos, surpreendente. A gente ouve vida eterna e o nosso cérebro já pensa em duração, em viver para sempre. Mas ele fala de conhecimento. E aqui, os comentaristas que a gente analisou são muito claros e concordam. Todos eles enfatizam que a vida eterna, na definição de Jesus, não é primariamente sobre duração. É sobre qualidade e relacionamento. A palavra grega usada para conhecer, ginosko, é muito importante aqui. Ela não se refere a um mero saber intelectual, a acumular fatos sobre Deus. Ginosko denota um conhecimento pessoal, íntimo, experiencial. É a diferença entre ler a biografia de uma pessoa e ser o melhor amigo dela, sabe? Nossa, isso muda a perspectiva completamente. Então a vida eterna não é algo que a gente apenas recebe no futuro, como um ingresso para o céu depois que morre. Exatamente. Mas uma relação que a gente começa a viver agora. Isso. A vida eterna, segundo o texto, é a própria comunhão com o Pai e com o Filho. É uma realidade que começa no momento da fé, aqui e agora, e que simplesmente continua de forma aprofundada por toda a eternidade. Não é tanto sobre o quando a vida eterna começa, mas sobre o que ela é. É a qualidade de vida que brota desse relacionamento. E para conceder essa vida-relacionamento, o texto diz que Jesus recebeu autoridade sobre toda a carne. Mas ele a concede especificamente para aqueles que o Pai lhe deste. Como as fontes abordam essa aparente tensão entre o alcance universal da autoridade de Cristo e a aplicação específica da salvação? Essa é uma questão teológica central que as fontes como a Bíblia de Genebra e os comentários de MacArthur abordam com bastante cuidado. A autoridade que o Pai deu ao Filho é de fato universal. Ela se estende sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a humanidade. Ele é o Rei soberano sobre todos. No entanto, o exercício dessa autoridade para o ato específico de conceder a vida eterna é direcionado. É para aqueles que, na linguagem do texto, o Pai lhe deste. Vários comentários conectam essa linguagem à soberania de Deus no plano da salvação, indicando que a obra de Cristo é eficaz e aplicada àqueles que o Pai, em seu propósito, entregou ao Filho. Isso mostra uma unidade perfeita de vontade entre o Pai e o Filho. Trazendo tudo isso para um plano mais prático,
Depois de analisar a hora de Cristo, a natureza da glória, a definição de vida eterna, que implicações para o nosso dia a dia, os materiais, especialmente aqueles com um foco mais prático, como a Bíblia de aplicação pessoal, extraem dessa oração? As implicações são muito diretas e transformadoras. A primeira, e talvez a mais óbvia, é que a oração de Jesus serve como um modelo fundamental, né? O foco principal não está em necessidades pessoais ou interesses egoístas, mas na glória de Deus e no cumprimento da sua vontade. É uma mudança de foco total, né? Do eu para o propósito dele. Exato. É uma oração que nos ensina a alinhar nossos desejos com o propósito divino, em vez de tentar alinhar a vontade de Deus com os nossos desejos. E a compreensão da vida eterna, como a gente viu, também gera uma aplicação imediata. Sim, e essa é talvez a mais impactante. Se a vida eterna é conhecer a Deus, então o foco da vida cristã se desloca, deixa de ser uma mera espera passiva pelo futuro para se tornar uma busca ativa e diária para um relacionamento mais profundo com Deus, através de Cristo, aqui e agora. A grande aventura da vida não é esperar o céu, mas cultivar essa comunhão hoje. E sobre o propósito e a segurança que essa passagem pode oferecer. As fontes, como os escritos de Warren Wiersbe, apontam que a intercessão de Jesus, que começa aqui, oferece uma profunda segurança. A nossa salvação não se sustenta, em última análise, na força da nossa fé, mas na obra consumada de Cristo e em sua contínua intercessão por nós. E isso nos dá também um propósito. Assim como Jesus glorificou o Pai ao consumar a obra, o crente é chamado a espelhar isso, a glorificar a Deus em sua própria vida. Excelente. Ok, vamos tentar amarrar as pontas desse nosso mergulho. Se eu entendi bem o que as fontes nos mostram, o grande paradoxo da glória na cruz se resolve quando a gente percebe que a cruz não foi um acidente trágico, Isso. mas o palco escolhido por Deus para revelar seu caráter, seu amor e sua justiça da forma mais intensa possível. A cruz é a glória da obediência do Filho. E a ressurreição é a glória da validação do Pai. Uma glorifica a outra. A glória, nesse contexto, é a verdade sobre quem Deus é, sendo manifestada de forma clara. E a vida eterna foi redefinida. Deixou de ser um conceito sobre tempo para se tornar um conceito sobre relacionamento. Não se trata de quando a vida começa, mas de com quem se vive. Perfeito. E essa comunhão com o Deus glorioso que existia entre o Pai e o Filho antes da criação do mundo é o que nos é oferecido como presente da vida eterna. O acesso a esse relacionamento é o ápice da obra de Cristo. Isso nos deixa com uma reflexão final, então. Os comentários enfatizam que a vida eterna é conhecer a Deus. Isso levanta uma questão importante para a gente ponderar. Como é que a busca por esse conhecimento relacional, em vez de um simples acúmulo de informações teológicas, pode transformar a maneira como a gente vive diariamente? É uma pergunta que nos convida a reavaliar nossas prioridades e práticas espirituais. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Foi um mergulho profundo. Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo mergulho.